do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós temos a sexta-feira das têmporas de Advento. Nós encontramos em toda a liturgia do dia de hoje, principalmente na Epístola e no Evangelho, o trabalho do Espírito Santo nas nossas almas. E o demônio, quando ele quis destruir a obra principal de nosso Senhor Jesus Cristo, que deixou aqui na terra para nós, que é a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, ele quis tirar o foco das principais coisas, os sacramentos, por meio da destruição, entre aspas, do sacerdócio que ele propôs fazer. O demônio quis fazer, destruir o sacerdócio, transformar numa coisa que não é válida, que não é agradável aos olhos de Deus, diminuir a devoção à Santíssima Virgem Maria, que obviamente todas as graças nós sabemos que nascem do coração sagrado de nosso Senhor Jesus Cristo, porém vem por meio da Santíssima Virgem Maria. Então o demônio quis diminuir também o que é a influência de Nossa Senhora na sociedade. E uma das coisas também que o demônio propôs ao seu ataque às almas é fazer com que as pessoas literalmente esquecessem do trabalho do Espírito Santo nas nossas almas. Por uma muito saudável apropriação, nós dizemos que ao Pai lhe corresponde a criação, o Filho a redenção e o Espírito Santo a salvação das nossas almas. Vemos muito bem como nos textos que acabamos, a profecia que acabamos de ler e o texto evangélico, como aparece claramente a presença do Espírito Santo produzindo a santidade. Lembremos sempre, a santidade não é uma coisa anormal, não é uma coisa extraordinária, não é uma coisa seletiva. Vejam, a gente não se surpreende se a gente vê uma macieira cheia de maçãs. Por quê? Porque é normal que essa árvore produza esse fruto, não é? Se a gente estivesse vendo abacaxis pendurados da macieira, aí sim seria uma coisa de chamar a atenção. A gente não vai se surpreender que um pé de laranja tenha laranjas, que um pé de jabuticaba tenha jabuticabas. Por quê? Porque aquela árvore, ela produz esse fruto pela natureza. A graça santificante que nós recebemos no dia do nosso batismo, ela produz naturalmente a santidade. Que a santidade seja uma coisa rara, difícil de encontrar, é outra coisa absolutamente diferente. Porém, a graça, ela como uma semente, ela é plantada nas nossas almas no dia do nosso batismo, que o natural, o normal, é que ela produza os frutos da santidade. Quando uma alma não consegue a santidade, é como um broto que foi cortado antes da hora. É uma pessoa que deveria alcançar a santidade, porém, pelos seus defeitos não alcança. Mas isso, o fato de que a santidade seja rara não quer dizer que seja uma coisa anormal, extraordinária. É normal que a graça produza a santidade, assim como é normal que qualquer árvore produza o seu fruto próprio da sua espécie. O grande segredo da santidade é, obviamente, a fidelidade para com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Só que essa mesma fidelidade, que ela aparece nas principais formas onde a graça aparece, vida de oração, prática firme das virtudes e a recepção, quando possível, dos sacramentos. Essa é uma maneira com que a graça se exterioriza. Nós temos uma vida firme de oração, praticamos as virtudes, recebemos os sacramentos quando é possível, mas pelo menos temos um vivo desejo deles quando não temos. Essas coisas, elas demonstram que dentro daquela alma
a graça santificante. Mas essa graça santificante, essas virtudes, elas devem ser aumentadas pelos dons do Espírito Santo. Nós acabamos de ler aqui na profecia de Isaías cada um dos 7 dons do Espírito Santo. Os dons que eles vêm a incrementar, aumentar o que a nossa natureza humana diminui nas virtudes. Vem aumentar, incrementar o que a nossa natureza humana diminui nas virtudes. Por quê? As virtudes, elas são divinas. Sim, elas são divinas. São virtudes infusas. A virtude da caridade, a virtude da fé, a virtude da esperança. São virtudes que aumentam, elevam a alma. Porém, todo aquele que recebe alguma coisa, recebe da maneira como ele pode captar aquilo. Por exemplo, se eu derramo um fluido, água, numa jarra quadrada, a água vai ter um formato quadrado. Se eu jogo essa mesma água numa jarra redonda, a água terá um formato redondo. Quando a virtude sobrenatural ela é infundida por Deus nas nossas almas, ela adquire o nosso aspecto humano. Pela nossa natureza humana, a mesma virtude da caridade, que é uma virtude divina, é praticada ao modo humano. A virtude, e assim todas as outras virtudes. A função dos dons do Espírito Santo é precisamente elevar a alma deste modo humano e transformá-la num modo divino. Praticado pelo homem, sim, mas é a transformação do homem em outro Cristo. E isso é a santidade. Quando os dons do Espírito Santo já tomaram conta da alma, quando os dons do Espírito Santo já são o que tomaram as rédeas daquela alma, já não há formato humano. Por quê? Porque o Espírito Santo já é dono daquilo. E isso é o que nós lemos na vida dos santos. Como os santos conseguiram um grau de amor tão grande, como eles fizeram penitências tão ásperas, como eles puderam tomar um trabalho tão difícil como foi, por exemplo, de um São João Bosco, de tentar recuperar a juventude, ou de um São João Maria Vianney, de elevar as almas. O São João Maria Vianney, ele comunicava essa sua piedade, essa sua devoção, e um povoadozinho que era desconhecido, que tinha 7 ou 8 fiéis, depois de vários anos, era um lugar de peregrinação. Por quê? Porque ali estava a santidade. A santidade que não vem dos homens, a santidade que vem de Deus nosso Senhor. E pelos dons do Espírito Santo, nós alcançamos, devemos alcançar a santidade. Os dons do Espírito Santo, eles não são como as virtudes. Que, por exemplo, eu posso dizer, farei tal obra de caridade, e eu posso, por exemplo, dar uma esmola. Os dons do Espírito Santo não são assim. Eu não posso falar, eu vou atuar nesse momento o dom de sabedoria. Não, não é assim. Os dons do Espírito Santo, eles são como o vento que sopra a vela do mar. O marinheiro pode estar remando, mas por mais que ele chame o vento só vem quando ele quiser. Mas, se nós somos fiéis à graça de nosso Senhor Jesus Cristo, essa influência do Espírito Santo virá infalivelmente. Pode ser um trabalho de alguns anos, pode ser um trabalho de algumas décadas, ou pode ser uma coisa repentina. Deus sabe. Mas o que nós devemos fazer é manter essa fidelidade grandíssima à graça do nosso Senhor Jesus Cristo, para conseguir a atuação dos dons do Espírito Santo nas nossas almas. Vejam bem como é conveniente falar disso no dia de hoje, como é providencial que nós tenhamos nessa sexta-feira, um dia de têmporas, sexta-feira de têmporas, que amanhã temos a cerimônia do Crisma aqui em Brasília. O que é o Crisma? O que é a confirmação? Senão a recepção mais perfeita do Espírito Santo nas nossas almas, que vem com os 7 dons
dos seus próprios 7 dons para elevar as almas, para fortalecer a fé que nós recebemos no batismo. Vejam a importância de pensar nessas coisas num dia como hoje. E para terminar, para concluir, nós temos um exemplo bem claro de como nós devemos atuar os dons do Espírito Santo. Isabel, como acabaram de ler no Evangelho, capítulo 2 de São Lucas, cheia do Espírito Santo, que foi a primeira coisa que Santa Isabel fez? Que foi a primeira coisa que Santa Isabel fez? Bendita eres entre todas as mulheres. As primeiras palavras de Santa Isabel, depois de estar cheia do Espírito Santo, como podem ver nas Sagradas Escrituras. Então, a Santíssima Virgem Maria, esposa imaculada, castíssima do Espírito Santo, que seja ela a que tome conta da nossa vida sobrenatural e nos leve à santidade, que é uma coisa natural, uma coisa normal dentro do que é a economia da graça santificante. Ave Maria Puríssima. Pai do Espírito Santo.